Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira, mais uma live da Tropical Estufas. Boa noite, Silvano. Boa noite, Fran, já está na área aí. Fernandão, Luciane. Boa noite, pessoal. Hoje mais uma live da Tropical Estufas. Hoje o assunto é alimentação saudável. Hoje a nossa convidada é a Francine Miquelan. Vamos bater um papo aí sobre alimentação saudável, como se alimentar melhor, como aumentar a nossa imunidade, como ter mais energia durante o dia. E lembrando que as nossas lives toda quarta-feira aqui no canal da Tropical Estufas, levando conteúdo relevante para o agronegócio. Hoje muitas famílias também, né? Que hoje nós vamos conversar com a nossa convidada aí, a Francine Miquelan, que veio para falar e bater esse papo com a gente aqui sobre alimentação saudável, de que forma aí que a gente pode aumentar a nossa imunidade, de que forma que a gente pode melhorar o nosso desempenho e também aí os cuidados, né, nesse momento aí que a gente vive de isolamento, de pandemia, um momento aí bastante importante também para a gente poder entender um pouco mais sobre alimentação saudável, quais os alimentos. Boa noite aí, grande Anderson Muti, já na área, Edson, Nelson, Haroldo, boa noite, pessoal. Já manda uns corações para nós aí, faz subir coração aí que o Instagram já alavanca a nossa live e já convida a galera aí, já manda o aviãozinho também convidando. Fala que a nossa live daqui a pouquinho já vai começar. Xuxa aí também presente na nossa live, boa noite, obrigado. Manda coração aí, Thaís. Manda coração para nós aí, explode coração. Pro Instagram ajudar a gente ranquear cada vez mais a nossa live. Toda quarta-feira a Tropical tem aí o intuito de levar conteúdo relevante para o mundo agro. Hoje a gente falando de um tema bastante importante sobre alimentação saudável, como nos alimentar melhor. Patrícia, boa noite, Patrícia. Obrigado aí pela presença. Tatiana também, obrigado, Tatiana, pela presença. Manda coração para nós aí. Anderson, aperta aí, aperta o dedo no coração, aperta e segura. Não é só um apertãozinho não para mandar um coraçãozinho não. Aperta o coração aí, explode coração aí. É isso aí, boa noite. Boa noite, pessoal, obrigado pela presença aí. Christian entrando também na nossa live de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai... Já vou chamar a Francine, que é a nossa convidada de hoje, que nós vamos falar sobre alimentação saudável, a nossa alimentação, quais aí as hortaliças importantes para o nosso dia a dia, quais frutas, verduras importantes aí que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, e não só do nosso dia a dia, né, da gente, mas também das nossas crianças, no momento aí que a gente precisa manter a nossa imunidade alta, precisamos manter aí, cuidar da nossa saúde, para que a gente possa aí cada vez mais alavancar os nossos resultados diários, né? Um dia aí bastante intenso de trabalho. E a nossa convidada, Francine Miquelan, que já está na área, eu já vou chamá-la para a gente iniciar a nossa live de hoje. Deixa eu chamar a Fran aqui, que ela já está na área. Vai chegando aí, pessoal, vai chegando e vai mandando coração para nós aí. E manda um aviãozinho para a galera, fala que a live já começou também. Já vou chamar a Francine. Chamando a Fran aqui. Oi, Fran. Oi, Guga. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. E você? Obrigado aí pela presença, pela disponibilidade em Eu que vir agradeço aqui, aí o convite. em vir falar com a gente aqui sobre alimentação saudável, sobre a importância, né, de manter aí uma alimentação saudável, a gente entender mais aí de um assunto tão importante, né, Fran? Sim. E onde a Tropical toda quarta-feira tem o intuito de levar conteúdo relevante. E muito obrigado aí de trazer uma profissional da área para falar um pouco mais para a gente aí. Fran, por favor, se apresente para o pessoal. Boa noite, Guga. Boa noite para quem está assistindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou a Francine Miquelan. Podem me chamar de Fran, todo mundo me conhece por Fran.
Eu sou nutricionista funcional, atendo num consultório e também sou educadora física, também trabalho com a parte de ginástica, dou aulas em academias também. Que E vim aqui legal. a seu convite para a gente falar um pouquinho desse tema aí sobre alimentação saudável. Muito bom, Fran, muito bom. Acho que aqui a gente tem um público, Fran, só para você entender, um público agro, né? Um público que produz hortaliça, produz aí as verduras, né? E também a gente também tem bastante gente aqui de Bragança, né? Por a gente ser uma empresa aqui de Bragança, tem bastante gente também com famílias interessadas que já me mandaram mensagens aí durante o dia. Vou acompanhar, conheço a Fran, gostei do assunto. Então a gente tem uma responsabilidade aqui de levar esse conteúdo relevante para essa galera, né? E você já falou um ponto aí, né, que a gente já cutuca uma galera aí que está na live aí que a gente conhece, que também não é só comer um alface e tá tudo certo, né, Fran? Você falou aí que Sim, tem a parte do exercício aí que é muito importante, né? que é importante, exatamente. E o legal é que, assim, a alimentação, pensando na alimentação saudável, já começando a falar nisso, os alimentos, as frutas, as hortaliças, os legumes, os vegetais, eles são importantíssimos para a gente conseguir essa alimentação saudável. Então, os produtores desses alimentos, a gente precisa muito deles, porque é isso que a gente precisa comer, é isso que a gente precisa para a gente manter a saúde aí ok, Sem né? dúvida, sem dúvida. Essa galera que está nos assistindo aí, esses produtores, né, que não pararam, né, e não param nunca, né, de segunda a segunda, uma doideira. É bem isso que você falou, eles um trabalho incansável, né, em produzir essas hortaliças de altíssimo nível, nós vamos falar muito sobre isso. E a galera que está presente aí na live, fique à vontade. Quem quiser mandar pergunta também, a Fran vai estar aqui. Na medida do possível, Fran, a gente vai aí durante esse nosso bate-papo, a gente também vai respondendo algumas perguntas para o pessoal também. Tem bastante família que mandou aí durante o decorrer do dia para mim. Eu vou entrar lá, tem uma questão aqui do meu filho, quero perguntar, fica à vontade aí, na medida do possível, a Fran vai respondendo para a galera aí também. Fran, nesse momento, né, que a gente vem passando aí de pandemia, desde que iniciou, como é que você, como uma profissional da área, né, vê essa preocupação das pessoas perante essa alimentação saudável nesse momento que a gente vive, um momento diferente desde que iniciou a pandemia, né? Como que você enxerga e vê esse cenário? O que que você fala para nós sobre esses pontos aí, a preocupação, né, com a alimentação saudável? Eu vejo uma preocupação das pessoas em se alimentar, né, mais saudável por conta também da imunidade, porque, né, desde o início da pandemia se falou que para a gente evitar qualquer problema de saúde, mesmo, né, o Covid-19, a gente tinha que estar com a imunidade ok. E aí a busca pela alimentação saudável. O que eu percebi, né, que eu também acabei lendo e vendo em algumas pesquisas, é que assim, as pessoas realmente elas foram um pouco mais para a cozinha, porque por conta do isolamento social não podia sair para comprar, para comer fora, então acabaram muitas pessoas, muitas famílias indo mais para a cozinha. Até assim, pessoas que não iam, né, uma curiosidade, procurar novas receitas. Então eu vi que teve essa preocupação, que é muito positivo, porque você produzir, você, né, cozinhar o seu próprio alimento é muito mais saudável do que você procurar um fast food, por exemplo, né? Então foi muito bacana. Mas, infelizmente, em algumas pesquisas que eu andei vendo, assim, mais pela internet mesmo, foi que o consumo dos alimentos in natura, como as hortaliças, as frutas, durante a pandemia, foi reduzido. Então teve uma redução desse consumo nesse período da quarentena, infelizmente, é, por conta, assim, como as pessoas tinham que ficar isoladas, elas não saíam para comprar em feiras livres, onde tem essa oportunidade, e também com o começo, assim, como as pessoas estavam com medo, elas começaram a estocar alimento industrializado, que eram os que mais se mantêm, que tem uma validade muito maior aí na despensa. Então, compraram mais esses alimentos industrializados, o que, a meu ver, é um problema também, porque geralmente os alimentos industrializados têm muito mais aditivo químico, conservantes, flavorizantes e tudo mais.
Mas há essa preocupação, embora não foi o que aconteceu, né? Porque a gente, Exato. como eu falei no início, a base de uma alimentação saudável são os alimentos in natura, as frutas, as verduras, É. hortaliças, Você né? fala, né, as feiras livres, né, realmente fechou, né, Fran, não teve, né, totalmente fechado, o pessoal não sabia o que ia acontecer no início, lá em março, né, mas Sim, os supermercados ficaram abertos, né, a gente tem aí um certo aumento, né, da venda do supermercado, mas é aquilo que você falou, eu não sei quando eu vou poder sair de casa para comprar. E a gente sabe, sim, uma hortaliça fresca, né, ela tem ali o seu tempo de isso, validade. Então, o pessoal exatamente. realmente nesse início acabou buscando muito essa questão, né, do industrializado. O que a gente tem sentido um pouco hoje, né, Fran, nesse novo normal, podemos dizer assim, que isso já está voltando numa certa normalidade, trazendo aqui, né, para o nosso dia de hoje. A gente tem contatos com alguns feirantes, alguns pessoal que fazem, né, Ceasa, e diz que o consumo aí já está se normalizando um pouco mais relacionado a Sim, março, tá? Isso que a gente isso, tem sentido e conversado com o pessoal relacionado a essas hortaliças. Mas faz total sentido o que isso. você fala pra gente. É isso mesmo. E, Pode falar. e esses alimentos, Fran, esses alimentos, para uma questão de imunidade que você fala aí no início, o que você recomenda, né, e fala dessa alimentação de que a gente escuta muito, poxa, a gente tem que se prevenir, prevenir com Covid, prevenir da saúde, se fala muito que tem que estar numa imunidade aí mais alta, uma imunidade legal. O que você pode falar para a gente em cima de uma alimentação saudável, que são alimentos que são importantes a gente ter no nosso dia a dia? Quando a gente fala em imunidade, assim, existem alguns alimentos que podem favorecer o aumento dessa imunidade. Então, por exemplo, cebola, alho, as frutas cítricas como laranja, limão, acerola, que são ricas em vitamina C, a castanha do Pará, que é rica em selênio. A gente também tem o shiitake, que também é considerado um alimento que pode ajudar nas células de defesa. O que mais que a gente pode pensar em imunidade? Os vegetais verdes escuros. Então, são alimentos, gengibre, são alimentos que podem favorecer esse aumento da imunidade. Mas a gente tem que pensar que eles não são isolados. Então, não adianta falar, eu vou chupar laranja, vou comer morango, só que o resto da alimentação não é adequada. Então, a gente tem que ter realmente uma alimentação balanceada o dia todo, e de preferência uma rotina, né? Ter isso como hábito. E aí sim os alimentos, eles ajudam a melhorar essa imunidade. Eles por si só, eles não vão aumentar. Então eles têm que estar envolvidos nessa alimentação É. balanceada aí. Não adianta eu pegar uma caixa de morango, comer uma caixa de morango e achar que tá tudo certo, né, Que vai Fran? ficar bem, que vai ficar forte, que vai ficar imune. Não. A gente tem que comer balanceado o restante dos alimentos também. Tudo na sua proporção correta, para ter Sim. essa imunidade legal. Uma coisa também bacana para a imunidade são os probióticos, que são conhecidos aí como os lactobacilos vivos, que deve estar também presente, né? Hoje em dia a gente encontra em alguns iogurtes, né? Alguns leites fermentados. É, e a gente tem que pensar nisso, tem que variar a maioria também dos alimentos. Não adianta também a gente falar que a gente come bastante hortaliça ou que come bastante fruta, mas só come banana, banana, banana e só come alface, alface, alface. Não, isso aí também tem que ter um rodízio, tem que variar. Né? Quanto mais a gente conseguir variar esses alimentos, a gente tem a maior oportunidade de ter mais nutrientes no nosso organismo. E isso que vai favorecer a imunidade também, né? Sim. Olha só, o Robson faz uma pergunta aqui já para nós, que tinha aqui para mim, mas ele já faz aqui. Eu acho interessante você já falar. Robson, boa É. noite, obrigado aí pela presença, obrigado pela pergunta. Ele pergunta como você vê, né, e é um grande, não problema, mas eu tenho um menino de 6 anos que a dificuldade de botar uma hortaliça, de botar um tomate pro Vinícius, você conhece a peça? Não é fácil, né? E ele fala, como que a gente pode incentivar e trabalhar aí as crianças comer o FLV, que é a fruta, legumes e verduras? Até era um ponto que eu ia falar até mais pra frente, mas assim, pensando na criança, a gente tem que primeiro pensar na gente como pai.
pai e mãe. Então, assim, a gente tem que dar o exemplo. Não adianta pedir para a criança comer a verdura ou a fruta se a gente não dá o exemplo e a gente não consome. Então, a gente primeiro tem que ser o exemplo, tem que ser o espelho para eles. Outra coisa é tentar levar essa criança para a cozinha, para ajudar, por exemplo, a lavar a salada, a montar a salada, picar alguns legumes, fazer formatinho, né? Pegar essas formas de biscoito, poder fazer no próprio legume ou na própria hortaliça mesmo, para incentivar eles a terem o contato com esses alimentos e também para aguçar a curiosidade deles. Eles montando a salada, eles ajudando a lavar, higienizar, né, essas hortaliças, pode aguçar a curiosidade de querer experimentar, de querer sentir o cheiro, e aí, né, quem sabe, vir a gostar, né? Eles mesmos preparando ali, né? Eles mesmos Sim, fazendo isso. junto ali, né? Eles sentiam a motivação ali, sentir motivado em se alimentar também Isso, daquele... e ter o contato, né? O contato com esses alimentos, porque às vezes é uma coisa que eles falam que não gostam, mas eles nunca experimentaram, nunca tiveram contato antes, né? Então levar mesmo eles para a cozinha para pegar, para sentir o cheiro, para sentir a textura do alimento. E essa ajuda na cozinha é muito bem-vinda, porque é um jeito de eles se interessarem, né? Sim. E provar mais para frente. O que vai ser, o que não sei como é que você vê, Fra, pelo menos o Vinícius, né, ele gosta muito dos alimentos assim que vem com uma figura, que vem numa embalagem diferente. A gente tem o tomatinho grape, né, que ele é mais saboroso, ele é mais adocicado. É mais docinho, isso. Vinícius acha, aí ele come. Se eu Tá. partir para um tradicional, ele não come realmente. Tá. Por exemplo, no caso do tomate, lógico, aquele adocicado, ele sempre vai ser mais, como falo, o preferido. Mas é uma forma da gente falar assim, olha, esse aqui também é tomate, mas ele é maior, vamos tentar cortar, vamos experimentar um pedacinho, e sempre colocar no prato, para ele saber que aquilo lá também é importante, mesmo que a criança não consuma, é uma forma dela saber que existe, saber a textura também, né? Então é importante motivar. Às vezes fazer desenhos nos pratos, né? Eu tenho uma atividade que eu Isso dá muito faço, às vezes certo, na isso dá muito escola, certo. eu faço uma atividade na escola que é o palhaço gosta de salada. E aí eu monto o rostinho de um palhaço com as hortaliças e com os legumes. E aí daí a criança monta, ela mesma monta o pratinho dela e depois ela prova. Tem uns que provam, tem uns que são um pouco mais resistentes, mas está ali participando da atividade e está tendo contato com esses alimentos, que é o mais importante, né? Acho que tem muita questão da descoberta ali da criança, né? É bem isso que você Sim, falou no início. Ela nunca experimentou, né? Mas ela fala, não gosto, não quero. sim, Né? sim. Acho que a descoberta ali E é às muito vezes, engraçado. se as crianças elas não têm o hábito de consumir esses alimentos, elas não têm o paladar preparado para receber esses alimentos. Então, a primeira coisa é falar que não gosta, mesmo que prove. E a ideia é provar mais vezes e provar várias vezes para ela aguçar esse paladar, para ela, como fala, treinar o paladar para aceitar esses alimentos. E vai criar um hábito, né, Fran? Acho Sim, que é tudo uma questão de... a gente linka aqui, né? Como fazer, né? Como fazer uma alimentação saudável em casa. sim, Você já meio que falou, né? Poxa, como que... Se eu não tenho uma alimentação saudável em casa, como que eu vou estimular a criança a fazer, isso, né? exatamente. Isso é um ponto importantíssimo. Da mesma forma, por exemplo, você falou assim, ele gosta da embalagem colorida. Com certeza, hoje em dia os alimentos que são para as crianças, eles são totalmente apelativos, né? Não tem uma criança que não se encante com aquelas embalagens coloridas, com os personagens que eles gostam, né? Só que aí a gente tem que também saber, assim, saber dosar. De vez em quando não tem problema consumir, só que também a gente não pode ter assim a disposição sempre, né? E a criança tem vontades. Se você falar, não pode tomar refrigerante, mas tem o armário lá cheio de refrigerante, né? Não tem como a gente brecar um pouco isso. Então a gente também tem que saber dosar. Pode,
mas não, né, tudo com moderação. E se a gente tem uma alimentação rica em frutas e hortaliças, não tem problema de vez em quando comer a bolacha recheada ou tomar o refrigerante. Isso não tem problema, né? Porque ele está Sem dúvida. cheio aí de coisas nutritivas, então de vez em quando consumir não tem problema algum. E a gente é importante, Fran, a gente fazer uma alimentação saudável em casa. Acho que aí a gente linka muitas coisas, não? Sim, sim, sim. E aquilo que eu falei, nós como pais, nós somos exemplos, né? Se a gente come bem, se a gente tem esse hábito de ter a salada, de ter as frutas, né, por perto ou à vista, é um jeito de incentivar as crianças também a ter essa alimentação saudável também. Se a gente não der o exemplo, né, eles também Sim, não vão seguir esses exemplos. E sim, aí, né, vamos dizer, a gente fala muito que a gente precisa de energia para o dia. A gente sim, precisa de energia para acordar, né, de manhã e ter ali um desempenho, né, durante o dia. A gente precisa de desempenho, a gente precisa desempenhar, a gente precisa ter resultado, né? É um dia sim. turbulento, tem problema, tem coisas boas. Você linka alimentação para que a gente tenha um bom dia, uma boa noite de sono. Faz sentido Sim. isso? Ou não tem? É Não, mito? Eu não, posso comer salada todo dia, comer pizza todo dia, que tá tudo certo? não. Veja bem, para a gente ter energia, a gente precisa do alimento, o alimento que vai dar energia para a gente. Então, para a gente pensar em energia para o dia todo, a gente precisa estar se alimentando durante todo o dia. Logo, lógico que nos horários determinados, né? A gente não vai ficar beliscando o tempo todo, mas a gente tem horários para se alimentar. Evitar pular refeições, porque se a gente está falando que o alimento que dá energia para a gente, se a gente ficar em jejum, a gente vai ficar com falta de energia, né? Então a gente não pode deixar de comer. E assim, Quando você fala em pular, Cris, ô, Fran, quando você fala em pular refeição, né? Você fala o quê? Pô, não tomei um bom café da manhã, não vou almoçar. exatamente. Na verdade, não é nem só as principais refeições, porque a gente tem que pensar que a gente tem as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, mas a gente também tem os lanchinhos intermediários que fazem toda a diferença para essa energia aí. Né? Se a gente for Mas pensar que o esse lanchinho cérebro não é uma precisa de. bolacha recheada, não. Pode ser uma bolacha recheada Não, de traquinas. preferência uma fruta, uma oleaginosa, umas Tem uma castanhas, galera do né? escritório que tá online aí que come uma bolacha 10 horas, que eu vou falar pra você, viu? Ó, veja bem, se a gente for pensar em alimentação saudável, hoje em dia a gente tem eu já falei dos alimentos industrializados, né? A gente tem uma classificação pelo tipo de processamento do alimento. Então a gente tem os alimentos divididos em in natura e minimamente processados, a gente tem os processados e os ultraprocessados. Para a gente pensar numa alimentação saudável, a gente tem que dar prioridade aos alimentos in natura. Os ultraprocessados, geralmente, são os industrializados que estão cheios de aditivo químico, de conservante, de corante, de flavorizante, que são E salgadinhos de como que o pacote, pessoal bolacha identifica recheada. isso? Como que identifica isso, Fran? Então, os alimentos ultra, geralmente, são os alimentos industrializados que vêm nos pacotinhos. Então, salgadinho de pacote, recheada, Bolacha? refrigerante. Então, assim, tudo que tem uma lista de ingredientes muito grande, ultraprocessados. Os in natura, que nem fruta, não tem nenhum ingrediente, é a fruta. Os minimamente processados são geralmente grãos, cereais, são feijão, arroz, que também não tem outra coisa adicionada nele. Né? Os ultraprocessados são aqueles que têm muita coisa adicionada. Então, para a gente ter alimentação saudável, a gente tem que pensar em consumir mais, dar prioridade mais aos alimentos in natura do que os ultraprocessados. Aos horários das refeições. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é muito importante, né? Respeitar os horários. Não achar que fez um bom café da manhã, eu não vou precisar fazer o lanche intermediário aí por volta de 10h30, né? E o que você fala é muito importante, Isso. tomar cuidado com os industrializados, né, Cris? Porque, olha só, aí a Roberta aqui pergunta,
Quais são os melhores lanchinhos, Fran? Ela pergunta aí. Uma fruta, Fran. Ó, os lanches Vou dar um pitaco. ó, Uma fruta cana, aí. A Renata salada de coloca um moranguinho fruta, aqui embaixo. Ó. Pode ser um moranguinho, né? pode. Ó, salada de fruta, as frutas, as oleaginosas, as castanhas em geral, iogurte é bacana, que é uma coisa que também é fácil de transportar, de levar, se tiver um lugar para armazenar. Não vai ser uma refeição tão grande, mas também não pode ficar sem comer nada, né? E se a gente não tem o hábito de consumir frutas nas principais refeições, são nos lanchinhos intermediários que a gente vai ter a oportunidade de consumir daí. Porque a gente Tá. tem que pensar que a gente tem que consumir aí entre 3 a 5 porções de fruta ao dia. Então são nesses intervalos aí que a gente pode adicionar a fruta. Fran, olha só, eu trago aqui um link, né, que eu trouxe aqui da BCZEM, Associação Brasileira de Sementes e Mudas, né? Ele publicou no site deles essa semana. E olha só que interessante, né? Até comentei nos bastidores com você sobre esses dados. E a OMS Sim, recomenda 400 gramas dia, né? Ela publicou isso. E nós, brasileiros, estamos numa média hoje na casa de 100 a 120 gramas dia, né, de verduras e legumes. Então é vamos dizer, baixo, né? Muito baixo. baixíssimo, né? Baixíssimo. Eu acho que a gente, aquele ponto, né? Rever alguns conceitos de alimentação, né? Nossa, né? A gente brinca, mas é muito sério. Brinco porque tem uma galera do escritório aí que a gente sabe, às vezes até a gente mesmo, né? Come uma bolacha e o almoço pensa que eu preciso comer só um carboidrato e uma proteína. Então é um arroz e um bife, né? E na verdade eu preciso colocar um verde ali, né? Falando em alimentação saudável, não é só Sim, carbo e proteína, né? Tem que ter um balanceamento aí, né, sim. Fran? Sim, a gente tem que pensar naquele prato colorido, né? Então, as principais refeições, almoço e jantar, tem que ter o do arroz, o marrom do feijão, tem que ter o verde, o laranja, o vermelho, o roxo. Quanto mais colorido, né, o prato, mais variedade de nutrientes a gente vai estar ingerindo. E a gente não tem que pensar só nos macronutrientes, que no caso é o carboidrato, a proteína, o arroz e a carne. A gente tem que pensar nos micronutrientes. Eles que vão ser os antioxidantes para evitar os radicais livres, para evitar envelhecimento, para ajudar na imunidade. Então a gente não pode deixar de consumir esses alimentos. O Wesley pergunta aqui, acho que a Fran acabou de responder a sua pergunta. Ele pergunta: viajo muito, né, para manter uma dieta saudável nessas viagens. Acho que é o que você acabou de falar, né, Fran? Sim. A gente esquecer, quando a gente pensa em alimentação saudável, planejamento. A gente tem que saber planejar a alimentação. Então, se eu sei que eu vou ter um dia corrido, que eu não vou ter tempo de cozinhar, ou que eu não vou ter tempo de ir para casa para comer, a gente tem que tentar se organizar, né, para ter a oportunidade de ter todas as refeições. Então, por exemplo, cozinhar um feijão, um arroz numa quantidade de dias, né, para eu fazer pequenas marmitas para levar para o trabalho ou para uma viagem. Se eu sei que eu vou ficar fora o dia todo, levar os lanchinhos intermediários, então levar as frutas, levar as castanhas, levar um iogurte. Então, saber planejar para conseguir realizar essa alimentação. Se a gente não tiver planejamento, a gente vai na esquina e vai comer a coxinha, que é mais rápido, que é mais fácil, né? É E isso nem aí. sempre é mais nutritivo. Ah, esqueci de levar a lancheirinha, né, para o escritório, né? Ah, vai ter um pacote de bolacha, um pacote de clube Isso. social, né? Clube social é refeição, Fran? Nem um pouco. Ele pode, às vezes, a gente, né, assim, entre ficar sem comer nada e comer o clube social, pode comer o clube social dia para o dia, Lógico, né? lógico. Para a gente continuar e tendo energia. Mas tentar variar. Um dia leva o clube social, outro dia leva a fruta, iogurte, outro dia leva um sanduíche natural, uma batata doce. Manter São um opções equilíbrio aí ali, para os né? lanchinhos. Fran, manter um equilíbrio, Sim, né? Acho que aquela coisa. A gente sabe que
estamos em lugares diferentes, às vezes tem viagem mais longa. O Wesley coloca, pô, eu saio na segunda, volto só na sexta, fica fora de casa a semana toda, né? Wesley, eu também Sim, tenho uma frequência de viagem também, né? Ele bota aqui, aí quebra a dieta. Mas aí, compartilho contigo, Wesley, a gente tem bons restaurantes também, que a gente pode manter a nossa isso, dieta também, né? E, sei lá, uma bolsa sim, térmica lá, colocar muitos desses produtos que a Fran acabou de falar, um iogurte ali, uma fruta, as próprias isso, castanhas, né? Então, a gente consegue aquela coisa de, será que eu quero? Será que eu estou afim de fazer um bom planejamento para mim poder se alimentar? Porque daí é muito mais fácil o que você falou, né, Fran? Eu vou ali, vou comer um esfirra, vou comer a coxinha, que qualquer esquina eu vou encontrar. isso. E assim, tem a opção também das frutas secas que tragam com tanta facilidade, que dá para levar. Hoje em dia a gente tem também muitas opções de marmitas, que já vêm as marmitinhas prontas, nas porções adequadas. Tem a marmita que é com alto índice de proteína, tem umas que são a fit, que não tem muito carboidrato. Então, hoje em dia a gente tem uma variedade também grande de serviços que podem nos ajudar. Se não dá para a gente ter esse, esse hábito de poder cozinhar todos os dias, né? Tem muitos restaurantes aí que a gente pode consumir neles e escolher opções melhores. Então, verduras, bastante verduras, as proteínas mais magras, evitar as frituras. Então, a gente tem essa possibilidade aí também, Sim. né? O que você falou aí faz muito sentido e até para mim, né, já me dá um insight aqui, é muito bom. O prato tem que ser colorido. Eu acho que acho Ah, que isso. acho que é esse é o ponto. Acho que esse é o ponto que a gente, para mim, já trago aqui e já ganhei a noite. Prato colorido, que para mim na minha cabeça é carbo e proteína, né? Arroz, feijão e uma carne. Não, o prato ele tem que estar colorido, como você falou aí. Achei fantástico aí esse ponto que você coloca para a gente. Aí, acho que isso é o ponto de alimentação saudável, Sim. né? Sim, Pessoal chegando aí esse também. é a base, a gente ter o prato colorido, a gente tem que pensar nisso sempre. Cristina Parra, boa noite, obrigado pela presença. Chegando aí, Wesley, respondido sua pergunta. Dayana aí também, pessoal da Plante Forte chegando aí também. Jaqueline, boa noite. Obrigado, Cristina. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com a Francine Miquelan, falando sobre alimentação saudável. O Wesley manda outra aqui. O Wesley está empolgado hoje. Profissionais de alta performance devem se atentar à saúde, alimentação e atividade física. Aí é outro gancho, Fran. Eu acho que tem que ter uma boa alimentação, prato colorido, né? Você falou aí muito bem, acho que isso faz total sentido. Eu acho que tem que linkar uma atividade física aí também, né? A atividade física, pensando em saúde, né? Pensando em saúde, ela tem que estar presente na nossa. Se a gente for pensar que o nosso corpo foi feito ele não, na verdade, assim, ele não foi feito para a gente ficar parado, né? Então a gente precisa estar se exercitando. Se a gente tem atividades mais paradas, sentadas, a gente precisa procurar um exercício fora, né? Seja numa academia, ou seja ao ar livre. Então a atividade física tem que estar associada aí para a gente garantir essa saúde. E nada melhor do que a gente linkar aí a atividade da ação. E para a gente ter saúde, para ter um corpo bacana, a gente tem que seguir as mesmas regrinhas que eu já falei até agora. Procura alimentação né, que tenha como base os alimentos in natura. A gente não pode esquecer do arroz, feijão, da carne. A gente tem que pensar, se a gente for fazer um exercício, que a gente precisa ter um lanchinho pré e pós-treino para a gente render no treino e para a gente conseguir melhorar a questão da massa muscular. A gente tem que evitar os carboidratos com muito açúcar, né, que fazem a nossa glicemia subir muito rapidamente. Então, optar por aqueles que tenham fibras associadas, consumir bastante fruta, bastante hortaliça, lembrar do prato colorido. Então, tudo isso vai ajudar a gente performar na atividade física e no dia a dia, né, na rotina diária nossa. Ô, Que Fran, a gente não vou pode. dar uma cutucada aqui, tá? Vou dar uma cutucada, nem que me xingue aí, né? Se a gente está fora de peso,
tá? Fora de peso. Não Sim. faço uma boa alimentação. Não faço esse prato colorido que você me fala aí, né? Eu não tenho uma frequência de atividade física. Isso impacta no meu desempenho Ah, com físico. certeza. Com certeza, porque daí falta energia, né? Aquela questão que eu falei da energia. Se a gente não come adequadamente, muita coisa vai ficar ruim no nosso organismo. Então, assim, por exemplo, a questão da energia, a questão de produção de hormônios, a questão de neurotransmissores, O intestino sono, não Fran, funciona. o Sono é sono. fundamental para a gente ter, com certeza, para a gente ter sono adequado, a gente precisa ter alguns neurotransmissores aí, né, alguns hormônios ligados a esse sono. E se a gente não come adequadamente, tudo isso fica prejudicado, tanto a produção dos hormônios, intestino se não funciona também, fica prejudicado. Então a gente precisa mesmo, se a gente pensar que tudo é dependente no nosso organismo, os micronutrientes estão todos envolvidos em alguma coisa. Então a gente precisa comer bem para a gente ver o positivo, né, na nossa vida. Então daí o sono fica melhorado, a energia, o peso melhora, né? Então pensar com muito carinho nessa questão do comer bem e do praticar atividade. Fantástico, fantástico. Muito bom. Ô Fran, aí é um desafio que eu jogo a bola para você, né? Para você ajudar nós. As crianças não estão indo para a escola, as crianças estão dentro de Tá. casa, né? As crianças, elas querem industrializado, ela quer a bolacha. Que desafio aí. O Vinícius falou, pai, eu tô muito barrigudo. Primeiro que assim, se a gente tiver a oportunidade de fazer com eles alguma atividade, não ficar só na TV ou no computador, porque assim, eu sei que muitas crianças hoje estão fazendo a parte da escola pelo computador, né? Então estão mais paradinhas, porque não tem a educação física, não tem o recreio, então elas estão mais sedentárias mesmo. Então tentar estimular elas de alguma forma dentro de casa para não ficar muito paradas. Isso é um ponto. Agora, em relação à alimentação, aquilo que eu falei da gente levar eles para a cozinha, para ajudar no preparo de uma salada. Por exemplo, vou assar um pão, fazer ele sovar o pão, amassar, bater um bolo, fazer um cookie, tudo isso é muito mais saudável, são preparações muito mais saudáveis do que as embalagens que vêm do supermercado, que vem industrializado. Já é outro ponto. E a curiosidade, fazer eles participarem mesmo dessas atividades dentro da cozinha para favorecer o consumo desses alimentos mais saudáveis. E estimular uma atividade, seja pular corda, jogar uma bola na parede, que seja, Videogame não, né? algo de alguma forma. O videogame tem aqueles que a gente tem o estímulo, né, de fazer o movimento. Poderia ser, mas não Mas deixar não é só indicado, nisso, não é né? Só indicado, né, Fran? Não é indicado, não é não indicado. não é tão indicado. Ó, o Lucas Mas pergunta isso é para nós. importante, porque as crianças, elas estão mais paradinhas em casa e elas precisam extravasar essa energia, né, de alguma forma. Sim, Então, sim, tentar estimular isso nelas. sim. O Lucas pergunta para nós aqui a diferença, alimentos consumidos, né, da colheita na horta e aqueles que ficam, né, em supermercados, em conserva. Como é que você vê isso? É, então, lógico que os alimentos in natura, que a gente pega na horta, que a gente compra na feira, eles são muito mais nutritivos do que aqueles em conserva. Assim, se a gente for pensar que tudo que a gente faz com o alimento, qualquer preparação que a gente faça com ele, seja cortar, cozinhar, deixar em conserva, tudo isso a gente vai perdendo um pouquinho dos nutrientes. Então, se a gente tem ele in natura, ele vai ser muito mais rico nesses micronutrientes. Então, é muito mais saudável, né? É lógico que por uma eventualidade, se a gente não tem em casa, ou não deu tempo de comprar, de vez em quando a gente consumir esses, né, não teria tanto problema.
mas dá prioridade sempre para os in natura mesmo. Muito melhor, né? Que acaba perdendo algumas propriedades, né? Normal, Sim, né? toda manipulação que a gente acaba perdendo algum nutriente, alguma coisinha, né? Seja espremer uma fruta, seja cortar, tirar a casca, a gente está perdendo alguma coisa, né? Então, o in natura mesmo é muito mais interessante, mais Sim. nutritivo. Ô, Fran, entre uma alimentação, né? Uma alimentação saudável que a gente fala, a gente vê uma onda aí do orgânico, né? Vindo aí também, muito forte. O que você Sim. fala para nós aí? Você também é Então, uma fã do orgânico, uma fã aí do. sim, se a gente for pensar que o agrotóxico, né, essas coisas químicas que são acrescidas no alimento para melhorar a produção, tudo isso, se a gente for pensar que são químicos, eles são considerados xenobióticos, ou seja, eles vão, de alguma forma, impactar a nossa saúde. Né? De alguma forma, eles podem intoxicar o nosso organismo. E então, todos aqueles alimentos que não possuem esses compostos, né, ou esses produtos, eles vão ser muito mais saudáveis para a gente, com certeza, né? Não vai impactar tanto. Com certeza, se a gente tem uma saúde boa, se a gente consegue ter uma boa limpeza do organismo, o fígado está trabalhando ok, a gente consegue eliminar esses produtos tóxicos. Mas se a gente tem com muita frequência o consumo disso, e a gente não tem uma saúde tão bacana, a gente não consegue eliminar. Então fica mais prejudicado ainda. Os orgânicos, com certeza, é a alternativa que a gente propõe para o paciente. Muitas vezes, o paciente não tem essa oportunidade do consumo do orgânico. Primeiro que às vezes ele não tem o contato com o produtor, às vezes, né? Hoje em dia é mais fácil da gente encontrar, mas antes a gente tinha um pouco mais de dificuldade, hoje já está mais fácil. E pensar que assim, é um produto que às vezes o valor é mais alto, né? Mais Então alto. não são também todos os pacientes que conseguem esse alimento. O que a gente pode fazer é mesclar, né? E outra coisa que a gente pode fazer também, quando a gente não tem a oportunidade do orgânico, é procurar consumir aqueles alimentos que são da estação, que com certeza eles vão ter menos desses produtos tóxicos, né? Então, Sim. procurar a sazonalidade desses produtos, consumir eles na época certa. E aí também, Fran, vou vender um pouco do meu peixe aqui, né? Sei que você também indica muito alimento para a galera. Os produtos feitos, né, produzidos em estufa, em ambiente protegido, né? Ele também consegue ali ter um altíssimo nível de qualidade, né? Com Sim, baixo nível de insumos aí de produtos químicos, vamos propriamente ditos, né? Não é um orgânico, mas ele tem ali um prazo de validade que o produto vai para a prateleira, né? Hoje a gente está falando muito forte em rastreabilidade de produto. Eu acho que isso os produtores aí tá trabalhando muito sério, como todo profissional. Tem profissional muito bom, quem é que trabalha a linha ali como manda o registro, tem profissional que infelizmente não faz como o registro pede. E a rastreabilidade, sim, viu, Fran, o pessoal tem feito aí uma vistoria sobre a rastreabilidade do produto muito sério. E justamente porque existiu aí uma doideira, cada um fazia de como queria, aplicava produto químico e queria. mandava para a prateleira. Né? E hoje a gente Sim, está vendo essa rastreabilidade é muito forte e tem muito produto cultivado em estufa que não é um orgânico, mas que não tem aí uma intensidade, né, do químico aí e bastante saudável também nessa linha aí de alimentação saudável. sim. E isso é excelente, né? A gente conseguir reduzir esses insumos, esses produtos, para a gente é sempre pensando em saúde, sempre vai ser melhor, né? Quanto Sem menos, dúvida. melhor para a gente, né? Alimentação saudável, né? Alimentação saudável, Sim, sem dúvida, né? Entra aí meu amigo sim. André, lá da Sacata. Obrigado, André, pela presença. Aninha, Saracura aí também. Boa noite, pessoal. Obrigado
Aproveita e manda sua pergunta para a Fran. A Lê também aí, chegando. O pessoal da Garden também. Francisco, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Estamos com a Francine Miquelan aqui falando sobre alimentação saudável. A gente vai entrando nos 10 minutos finais nosso aqui, então quem quiser manda pergunta. A Fran está à disposição para responder. Ô Fran, todo mundo começa a fazer uma dieta, quer um corpo legal, quer né, uma alimentação saudável. Aí chega lá para você e fala, não, eu quero perder, como eu já cheguei, né? Quero perder gordura e ganhar massa. Pega a sua varinha de condão aí e bota ela para funcionar. Hoje que todo mundo quer é isso, né? Perder gordura e ganhar massa. Mas assim, a gente vai conseguir isso com alimentação saudável e atividade física, né? O que a gente tem que, às vezes, se atentar é que hoje em dia a informação é muito fácil, né? A gente tem informação aí na internet, muito fácil, e nem sempre dieta todas dos 15 as informações... dias, né? Dieta dos 21 dias, dieta não sei o quê. Compra esse shake dieta que você vai... shake seca a barriga. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a informação é muito, muito rápida e nem sempre todas são tão boas assim e servem para todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz no consultório é sempre individualizar a dieta, porque a gente precisa conhecer a pessoa, né? Cada um tem uma individualidade, cada um tem uma necessidade. E o que é bom para um, às vezes não é bom para outro. E não existe milagre, né? A gente precisa pensar que precisa ter atividade física pensando em ganho de massa muscular, principalmente exercício de força, né? Não adianta também só correr na esteira ou no lago, não adianta só fazer isso, a gente precisa também de exercício de força para conseguir ganhar essa massa magra, essa massa muscular, e a gente precisa comer bem. Então, aquilo que eu falei, diminuir alimentos que têm índice glicêmico muito alto, né? Procurar os carboidratos que tenham mais fibra, consumir bastante fruta, né? Que também tenha fibra, carnes magras, evitar as gorduras ruins. Então, as gorduras, geralmente, aquelas gorduras que são as consideradas muito ruins, que são as trans, gorduras que vêm na bolacha, gordura que vem no sorvete. Isso a gente tem que evitar. Gordurinha que vem na carne, todas essas gorduras não são as gorduras consideradas saudáveis. A gente tem que sim consumir gordura, mas as que são as de boa qualidade. Então, azeite, as castanhas, o coco, abacate. Então, são gorduras consideradas adequadas. Tendo uma alimentação dessa forma, balanceada, saudável, variada, pratos coloridos, mais atividade física, a gente conquista. Lógico que também não é uma coisa assim... do dia para noite. Do dia para noite. E é isso que as pessoas vão procurar no consultório, né? Elas querem o milagre. Elas ficaram 2 anos ganhando peso. E aí elas querem, em uma semana, perder todo o peso que elas conquistaram em 2 anos. Né? Pode acontecer? Pode. O problema maior da gente emagrecer muito rápido é que toda vez que a gente emagrece muito rápido, a gente também está perdendo massa muscular. O que não é interessante, porque perder massa muscular faz o nosso metabolismo ficar lento. E aí, para a gente ganhar novamente peso, é mais fácil. Né? Então, as pessoas não entendem isso. Faz aquelas dietas da moda de 15 dias, emagrece lá 10 quilos, só que depois, para ela voltar a ganhar esses 10 quilos, é rapidinho e ganha mais do que 10. Né? Então, a gente precisa pensar na qualidade alimentar para o resto da vida. A gente tem que fazer mudanças nos hábitos alimentares, mas que... né, Fran? Para que vire um hábito, exatamente. Né? Que faça isso para o resto da vida. Não adianta a gente fazer por um período e depois a gente voltar a comer tudo errado novamente. Né? Que vai voltar a ganhar peso novamente. Da estaca zero de novo. Né? Acho que como tudo se não na ganhar vida, mais né? peso. Se não ganhar mais, como tudo na vida, né? A gente quer o sucesso profissional, o sucesso dos filhos, né, no sucesso dentro da nossa casa, da nossa alimentação. É uma subida de escada, não é do dia para a noite. Né? E tudo que a gente... Se a gente conquistar do dia para a noite, né, para a gente cair também no outro dia é muito mais fácil, como você falou. E a alimentação, para manter, né, esse corpo, é da mesma forma. Tem que ser passo a passo, subir a escada devagar para que isso torne-se um hábito. Exatamente. Porque senão volta da estaca zero de novo.
E aí volta Isso, é pior, isso né? Como você mesmo. falou, né? Sim. Se a gente for pensar que a cada ano a gente vai tendo, né, a partir dos 30 anos, a gente vai diminuindo massa muscular, né, e metabolismo vai reduzindo. Se a gente diminuir muito esse metabolismo, emagrecer muito rápido, perder muita massa magra, a tendência é a gente, se voltar aos hábitos antigos, a tendência da gente aumentar peso, engordar de novo, engordar mais, é muito maior. É muito maior. Né? E assim, precisam ser coisas possíveis de se mudar, né? Não adianta a gente fazer dieta sem carboidrato. Aí nunca mais vai comer carboidrato na vida, né? Não existe isso. Então a gente pode ter alguns momentos, ou a gente tem alguns protocolos dentro do plano alimentar, né? Que a gente pode, uma vez ou outra, a gente tentar uma alternativa dessa. Mas precisa estar lá, com um profissional adequado, respeitando o tempo correto de fazer esse tipo de intervenção, né? Não pode, decidir que agora eu vou ficar sem carboidrato e vou emagrecer. Realmente, vai emagrecer. Mas e aí, quanto tempo você vai ficar sem? E quando você voltar a E a consumir, o que vai energia? acontecer? Carboidrato não dá É, energia, é energia. energia. Mas até emagrece. Mas Exi- depois, quando voltar a consumir o carboidrato novamente, vai fazer o quê? Você sabe, né? Se voltar aos hábitos antigos, aí volta a engordar de novo. Então, tem que ser coisas plausíveis, coisas que dê para a gente mudar os hábitos alimentares, mas que a gente leve para o resto da vida e mantenha, né? O Sim, peso adequado, a saúde. sim. Ó, a Cristina pergunta aqui, legal a pergunta dela. Nesse momento, Fran, especial os idosos nessa pandemia aí, o que que você sugere, alimentação desse pessoal? O que que você fala? Então, os idosos, a gente tem que ter uma preocupação, né? Porque o problema maior de idoso é a absorção de nutrientes. Eles têm, como a digestão deles já é mais prejudicada, a gente tem que se preocupar muito com esse consumo mesmo dos micronutrientes. Alguns precisam até de uma ajuda aí de suplementar, não só, né, via alimentação, mas pensando que assim, do mesmo jeito que a gente fala para os adultos, eles precisam também ter essa alimentação balanceada, mas aí a gente tem que ter uma preocupação ainda maior, porque às vezes eles podem até consumir e ter uma boa alimentação, mas às vezes eles não conseguem absorver adequadamente. Aí assim, a gente precisaria também analisar cada caso para saber qual é a real necessidade deles. Mas, assim, é, precisa ter o que todo mundo, né, precisaria consumir. Então, precisa ter o prato colorido, precisa ter, talvez, um pouco mais como fala, alimentos energéticos, às vezes pro idoso ter mais energia mesmo e estar mais fortalecido. Então, assim, é analisar cada caso, mas ter uma preocupação, sim, porque é um público mais preocupante por conta dessa absorção mesmo deles. Sem dúvida. Fran, o papo é bom, o tempo passa, o tempo voa, né? Acho que a gente aí Nossa, voa mesmo, né? já chega na nossa reta final aí. Agradecer o pessoal que participou da nossa live. Eu deixo aberto aí para você ficar à vontade aí, passar seus contatos, se achar que faltou alguma coisa aí complementar, por favor. A Fran, que não sei se está atendendo presencial, se está atendendo online nesse Tô, momento, como é que tô tá? aprendendo, Deixa tô aí seus atendendo contatos para a online. galera. Obrigada, Guga. Eu tô atendendo online para quem deseja, né? E também tô atendendo presencial no consultório. O consultório fica ali na Rua Tupi, o edifício San Juan. Eu estou na sala 6, no segundo andar. Para entrar em contato para agendamento, ou por e-mail, ou pelo meu telefone mesmo, pelo celular. O contato é 94154 6996. Se você quiser, Guga, depois eu deixo para você, e você pode até colocar aí no Insta aí da Tropical. E o e-mail é framiquelan@gmail.com. Então, pelos dois, tanto pelo telefone como pelo e-mail, a gente pode entrar em contato para agendar as consultas, é comigo mesmo. E as minhas mídias, né? Tem o Facebook, tem o Insta, se quiser também mandar mensagem por lá, podem ficar à vontade que a gente vai respondendo e vai
e vai conversando. Muito bom. Fran, muito obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade de vir bater esse papo bem bacana com a gente aí sobre alimentação saudável. Papo aí que é aquilo, é hábito, né? E hábito saudável a gente tem que ter e tem que levar para a vida toda, para que a gente possa ter longevidade aí, né, na nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa vida profissional. Você fala aí de prato colorido, para mim faz total sentido, e olha como que é as coisas, né? Para mim, é carboidrato e proteína, carboidrato e proteína. Não, mas está faltando o colorido, né? A gente tem que consumir o colorido, porque consumindo o colorido, né, mais hortaliça, e o pessoal vai precisar fazer mais estufa também, Fran. Então, Exatamente. continue indicando bastante prato colorido para a galera, né? Porque é mais consumo de hortaliça e é mais venda de Exatamente. estufa. Então, Eu ontem tô fazendo um curso online aí de nutrição. E o professor estava falando que a gente tem que fazer um prato de hortaliças antes do prato principal, seria o mais adequado aí, e tem que ser aquele prato. olha que maravilha. Tá vendo? Tem que ser aquele prato, não é só uma folhinha de alface, uma fatia de tomate e tá tudo certo. Não, tem que ser Aquele o prato. prato. O Vamos prato. seguir a recomendação do OMS, 400 gramas dia, né? Dia. Aí vai dar esse um prato, né, de entrada ali, né, Fran? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Então, fica aí os contatos da Fran, que ela acabou de passar aí. Ela passou o celular, lembrando que o celular dele é 011, a gente fala aqui para o Brasil Isso. inteiro. E tem também os contatos pela mídia. Quem quiser também pode mandar via inbox aqui para a gente, que a gente acaba enviando também o contato da Fran. Fran, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, tá, de vir conversar com a gente aqui nessa quarta-feira, em nome da Tropical. Em meu nome, eu agradeço muito. Tá bom? Eu que agradeço, Guga, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz com o convite. Precisando, estamos aí às ordens, hein? Muito obrigado. Obrigado, pessoal, que acompanhou nossa live de quarta-feira. Lembrando que a Tropical, todas as quarta-feiras, 19h30, tem aí a missão de levar conteúdo relevante para o nosso público agro. E hoje nós falamos sobre alimentação saudável, e é onde nós vamos replicar, né, tudo isso que a Fran falou, né, de um prato antes da alimentação de hortaliças, que nós precisamos consumir hortaliças, e a OMS já nos diz também, 400 gramas por dia. Então, a importância da gente ter, né, uma alimentação saudável, um prato bem colorido e também não esquecer nunca dos exercícios físicos. Muito obrigado a todos, obrigado a Fran, obrigado a todos que participaram da nossa live de hoje. Boa noite para todo mundo, se cuide, muita saúde, muita paz para todo mundo. Um abração, obrigado, Fran. Obrigada, Guga, até mais, Tchau, viu? tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.